Salmo 108, né? Eu falei capítulo, mas é Salmo 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Cântico e Salmo de Davi, 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, e eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Salmo 108. Para nós começar a palavra nessa tarde gloriosa. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos que louvar a Deus. Você tem ensinado o seu filho, a sua filha, a louvar a Deus? Muitas pessoas, católico, espírita, budista, evangélico, de todo crédito religioso. Eu faço uma pergunta. Você tem ensinado seu filho, sua filha, a louvar o Deus Criador do céu e da terra, que lá em Gênesis fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego de vida, fez Adão dormir e da costela de Adão tirou a mulher? Você tem ensinado o caminho de Deus? Ah, mas eu sou crente já. Eu sou católico já. Sou espírita. Mas você conhece a Deus? Ou você só conhece de ouvir falar? Nós sabemos que o povo muçulmano, eles ensinam sobre Alá. E o povo que se diz de Deus, conhece Deus? Seus filhos conhecem a palavra de Deus? Se eles não conhecem, comece a ensinar a palavra de Deus. Por isso que nós vemos, como diz na Bíblia, no livro de Coríntios, que há muitas pessoas doentes, fracas. Porque muitas pessoas estão com essas doenças terríveis. Essas doenças do século XXI. Não tem o temor de Deus. As pessoas estão preocupadas com essa vida. A casa vai ficar aqui na terra mesmo. O carro vai ficar tudo aqui, os filhos. Filho, filha, marido, mulher, vai ficar tudo aqui nessa terra. Quando você morrer, que Deus pedir a sua alma, você vai para onde? Você chegando diante de Deus e Deus mostrar para você a maneira que você ensinou seus filhos, será que ele vai se agradar? Ou será que ele não vai se agradar de você? Muitos pais, muitas mães têm ensinado os filhos a encher a cara de cachaça. Muitos vão ficar bicudo. Se você bebe na frente do seu filho, você está dando um mau exemplo. Se você se prostitui na frente do seu filho já está aprendendo mau caminho. Se você faz coisa mal, seu filho já está aprendendo o caminho do mal. Se você não paga o imposto para o governo, seu filho também vai seguir esse caminho. Se você é um mentiroso, uma mentirosa, seu filho vai seguir aquilo que você ensinou. Se você não paga imposto
dá trambique na prefeitura, dá trambique no governo, não vai na Receita Federal declarar o imposto de renda e quer passar o pé em todo mundo, e o seu filho vê isso, seu filho vai fazer igual. Agora, se seu filho conhece a Deus, jamais ele vai para o mau caminho. Por mais que o pai e a mãe não sejam um bom caráter, o filho não vai seguir aquele caminho, porque ele já ouviu falar de Deus. Se você briga na frente do seu filho, quando seu filho casar, ele vai fazer igualzinho. Quando a sua filha casar, ela vai fazer igualzinho também. Por isso, meu amigo, minha amiga, o diabo está solto. Por isso que o Satanás está solto, destruindo e dando risada. Você não vê aí muitos católicos, espírita, crente, tudo dando mau testemunho, brigando na frente dos filhos, falando palavrão, se prostituindo, troca de marido igual trocar de camisa, não sabe nem quem é o pai dos filhos. As mulheres, né? As mulheres mundanas trocando de marido igual se troca de roupa. Sabe o que é isso aí? É o mal desse século. As pessoas estão longe de Deus. Estão fazendo a vontade desse mundo. A vontade da carne. Aí as pessoas dizem assim, eu sou crente, sou espírita, sou católico. Mentira. Porque se você seguir a religião católica, os católicos conhecem a Deus. Tirando aqueles que são rebeldes, mas uma porcentagem obedece. E ensina os filhos a ser um bom marido, uma boa esposa. Alguns crentes também ensinam os filhos a ser um bom marido, uma boa esposa. Mas, infelizmente, tem uma porcentagem usada pelo diabo que troca de marido igual trocar de camisa. E eles acham que isso é normal. A Bíblia diz em Mateus, não sei se é 18 ou 19, que aquele que deixar a sua esposa por qualquer briguinha de casal, você já está em pecado diante de Deus. Você está entendendo? Então, ou nós é sim, sim, ou nós é não, não. Não existe meio termo com Deus. E com o diabo também não existe meio termo. Ou você está aqui, ou você está acolá. Não existe meio termo. As pessoas do passado, os artistas famosos, esses ricos famosos que não quer nada com Deus, aqueles que já se foram, você vê o fim deles? Uns morreu de facada, outros morreu de tiro. Só morte, com o perdão da palavra, desgranhada. Não queria nada com Deus. Se achava famoso. Tem muitas pessoas aí que se acham famoso. Não existe famoso. Nós somos comedor de angu com taroba. Famoso só existe um, Jesus Cristo. O bom pastor Jesus Cristo. O nosso amigo é Jesus. Ah, mas eu tenho a minha amiga, eu tenho o meu amigo. Aqui na terra nós não temos é nada. Maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia. Às vezes você conta um segredo, a pessoa vai lá e fofoca da sua vida.
os fofoqueiros de plantão. Às vezes, minha irmã, você vai contar da sua vida, aquela linguaruda fofoqueira espalha para a cidade inteira. Então, nessa terra, nós não temos amigo. Amigo nosso é só Jesus. Então, muitas pessoas querem ver nossa desgraça. Muitas pessoas querem ver nossa derrota. Pessoas que mexem com a magia negra. Pessoas que mexem com o voodoo. Pessoas que mexem colocando o nome na boca do sapo. Fazendo macumba para matar os outros. São pessoas sem Deus. Sem luz. Pessoas que estão nas trevas do diabo. Na escuridão. E se não se arrepender, diz a Bíblia, se o nome não for achado escrito no livro da vida, vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí você me diz, e essas pessoas ricas, famosas, que venderam a alma para o diabo? O fim é triste. Ele dá tudo. Ele dá dinheiro, ele engana, ele é mentiroso. Mas quando chegar lá no fogo, aí a pessoa vai apanhar bastante. Você pensa que vai apanhar aqui e parar ali? Não, vai apanhar eternamente. Porque ele vai falar, não mandei ninguém te adorar, ninguém me adorar. Ele vai falar, na Bíblia estava escrito lá que adorar somente a Deus. Você foi querer adorar a mim, agora você vai apanhar o dia inteiro. Você vai apanhar milhões de anos. Vai sofrer. Então você quer servir a Ele? O seu fim eternamente vai ser sofrimento, dor, tristeza, grito de ranger de dente. Mas se você escolher servir a Deus, não ser safado, não ser trambiqueiro, não ser sujo, entendeu? Deus vai te dar a coroa da vida, você vai servir a Deus, entendeu? Me desculpe falar essa palavra que eu falei, mas eu tive que falar. Tem pessoas que são terríveis. Se diz católico, se diz crente, se diz espírita, se diz budista, mas são nojentos, são sujos, dão trambique, não pagam imposto, enganam os outros, mente, engana a mulher, engana o marido. É o final dos tempos. Jesus avisou em Mateus capítulo 24, nós estamos vivendo nos princípios das dores. O Senhor Jesus está voltando e este mundo vai de mal a pior. Por isso que nós vemos muitas pessoas, o pai mata a filha, estrupa a filha, é porque não tem Deus na casa. Se tivesse Deus, isso aí jamais ia acontecer, porque Deus livra quem são dele. Ah, aquela mãe que matou o filho e fez uma tragédia. Não tem Deus. Essas mulheres que fazem aborto. Não tem Deus. Quem deu aquele feto foi Deus. Quem gerou aquela criança foi Deus. Matou, vai provar. Vai ter que se acertar com Deus naquele dia. Muitas pessoas tão terríveis. A liberação da maconha, da verdinha, é tudo contra a lei de Deus. São pessoas rebeldes, que não querem ouvir os estatutos e os mandamentos de Deus. São pessoas que nem vai na igreja católica. Nem vai na igreja católica, porque se for lá, o padre vai falar umas verdades, que tem muito padre que fala a verdade, tem gente que fica bicudinho, não gosta de ouvir. E tem pessoas que também são crentes, também não gostam de ouvir o que o pastor vai falar, também não vai, porque são pessoas rebeldes. Rebelde à palavra de Deus. Rebelde à palavra de Deus. Então nós temos que ser sim, sim, não, não,
e obedecer a palavra de Deus. Se nós quisermos uma vida eterna, tranquila, nós temos que adorar a Deus. A nossa vida, a nossa alma está nas mãos do Deus vivo. O Deus Jeová, Criador do céu e da terra, que enviou seu Filho Jesus, enviou Jesus Cristo em carne e osso para salvar toda a humanidade. Você está entendendo? Então você tem que começar a servir a Deus. Sai da magia negra, sai da bruxaria, da feitiçaria, sai da prostituição, da mentira, da cachaça. Tudo isso daí não agrada a Deus. Sai do crack, sai da maconha, de fumar a verdinha. Tudo isso é contra a lei de Deus. E a Bíblia diz que aquele que destrui o corpo será destruído naquele dia. Você está destruindo o corpo de Deus? Você está destruindo o seu corpo com a cachaça, bebida, prostituição, maconha, crack? Se você não se arrepender, vai ser destruído no último dia e vai provar a segunda morte. Mas se você se arrepender, Deus vai te perdoar e vai te dar vida eterna na ressurreição dos últimos dias. Então fica a tua escolha, a porta estreita ou a porta larga.